E aí, galera, beleza? Me mandaram algumas perguntas, né? Na verdade, uma história. E dentro dessa história tinha algumas perguntas. Eu decidi gravar o vídeo porque eu achei interessante e pode caber aí uma lição, um estudo para todos nós, né? A história, né? Eu vou dar uma resumida nela, porque tem muitos detalhes. Então, eu vou dar uma resumida para o vídeo também não ficar muito longo e a gente poder entender aí alguns assuntos relacionados à questão da prosperidade, principalmente relacionada aos relacionamentos, né? Prosperidade e amor. Então, qual é esse resumo? A pessoa ela teve um relacionamento de alguns anos, tá? Com outra pessoa e acabou que se separaram e anos depois, né, a pessoa se pergunta se haveria alguma missão, alguma coisa entre ela e essa outra pessoa para ainda ser vivida e algumas decisões a serem tomadas na vida, né, com relação a essa outra pessoa. Ou seja, era um relacionamento que não deu certo, a pessoa tomou a decisão de seguir a vida de outra maneira e se arrependeu dessa decisão que ela tomou, né? O que acontece? Nos relacionamentos, né, principalmente nesse caso, acabou gerando uma dúvida e uma expectativa, né? Além da culpa que traz na vida da pessoa aquela sensação de arrependimento por não ter tomado uma decisão diferente, né? De ficar se imaginando se a coisa daria certo ou não. Então essas pessoas elas gostam uma da outra, tá? Elas assumem isso, admitem isso, porém elas não conseguem entrar numa sintonia novamente, né? Alguns outros detalhes, né? Eu estou pegando aqui algumas partes. É, a, a pessoa ela sente que tinha um elo, uma ligação muito forte, né? Um, um contato não só físico, mas também espiritual mesmo com essa outra pessoa, o que muitos chamam de alma gêmea, né? Quando você se comunica com a pessoa pelo olhar, você não precisa falar, né? Ficar tentando mostrar para a pessoa o que você sente, o que você está pensando. Então isso gera algumas perguntas, que é isso que eu acho interessante nós todos compreendermos. Num relacionamento assim, quando há o arrependimento de alguém que você gostava muito por alguma coisa que ou que a pessoa fez ou que você fez, o primeiro ponto que nós devemos buscar a compreensão é o seguinte: as decisões que nós tomamos são, mesmo que venham a acarretar em desafios, são sempre para o nosso bem. Lá dentro a gente sabe que a decisão vai nos levar a uma evolução, a um crescimento, a alguma forma de aprendizado. Sempre. Independente daquilo que a pessoa tome de decisão na vida, tá? Por mais que de repente o resultado faça sofrer, mas aquela decisão foi em benefício de alguma coisa, tá? Foi com um propósito, de repente um caminho que a pessoa escolheu, como eu costumo dizer, né? Toda rosa ela tem seus espinhos e para que você possa admirar a flor, você tem que saber admirar também os espinhos, né? A beleza dos espinhos, para não se machucar ou até mesmo se machucando. E o que que acontece? Quando a pessoa ela passa por essa questão de decisão e arrependimento, o primeiro ponto que tem que se analisar é o que veja, a pessoa viveu anos, né, teve um relacionamento de vários anos e tomou uma decisão de seguir a vida de outra maneira. E depois, anos mais tarde, se arrependeu. E aí o que que acontece? Você fica preso ao passado. Você não se desliga daquele fato, daquela expectativa de, e se eu tivesse continuado com aquela pessoa, como seria?
e a outra pessoa lá do outro lado, ela também está nessa expectativa. O outro ponto que influencia demais nessa parte é o fato da pessoa ela não se desligar dessa culpa e ao mesmo tempo até culpar o outro. Então alguém ou os dois sofreram, tá? Sempre tem aquele que fala eu sofri mais, aí tem aquela disputa, né? Eu sofri mais que você. E o que que acontece? Quando uma pessoa assume a culpa por alguma coisa e o outro, né, supondo não, né, o que acontece aqui na história foi que uma das pessoas tomou a decisão, não foi de comum acordo, uma queria continuar e a outra queria se separar, uma delas se culpa e a outra, a que queria continuar, ela, ao mesmo tempo, ela assume ou se questiona, será que fui eu, né, o responsável pela decisão do outro? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu não fiz? E ao mesmo tempo que a pessoa se culpa também, o outro se culpa também, e acusa a pessoa que terminou o relacionamento de ter causado sofrimento. Então veja, tem alguns pontos-chave ali. Né? A pessoa que terminou o relacionamento. Então vamos colocar assim, pessoa A e pessoa B. Pessoa A é a que terminou o relacionamento e a B é a que queria continuar. A pessoa A, ela se culpa pelo término, se arrepende, né? Acha que poderia ter tomado outra decisão e seria feliz hoje. Então vamos colocar aqui, eu vou jogar alguns períodos mais ou menos próximos ali. Eu estou falando coisas assim de relacionamentos de 5, 10 anos, tá? E um intervalo de tempo que as pessoas se reencontraram de mais ou menos uns 10 anos. Então se separou, ficou 10 anos sem se ver e se reencontrou. Muitas pessoas veem assim como uma oportunidade de você de repente restaurar aquilo que foi perdido, né? Reviver aquilo. Logicamente que quando você se separa de uma pessoa nessa condição, como eu falei, você cria uma expectativa de que se você retomar aquilo ou aquilo tivesse continuado, daria certo. É o que imagina a pessoa A. A pessoa B, apesar dela imaginar que poderia dar certo, ela se pergunta, será que a culpa foi minha? E ao mesmo tempo ela sofreu e acusa o outro, né, de ter causado esse sofrimento. Então é um sentimento ambíguo, né? Que ao mesmo tempo que você se culpa, você condena. Onde começa o caos aí na história? Como eu falei, causaram uma expectativa. Um tem uma expectativa com relação ao outro de uma ideia de perfeição que não existe. Tá? Você viveu aquele momento intensamente, mas ele acabou. E quando as duas pessoas se reencontram, quando elas ficam com essa questão de será que seria melhor se a gente tivesse continuado? Será que a gente vai reviver aquilo? Então você projeta uma pessoa que não existe mais. Porque ninguém parou no tempo, ficou congelado com aquela mesma cabeça que tinha lá atrás sabe, virou uma estátua e depois descongelou a estátua e você continuou ali. Tá? É muito tempo para uma pessoa continuar com a mesma cabeça, a vivência toda, as famílias, né, constituíram-se outros relacionamentos, tem outras pessoas que acabam fazendo parte da vida, né, você acaba tendo filhos e tudo mais, ou não, tá? Pode ser um caso assim, como pode não ter filhos, mas eu estou colocando situações e fatos que acontecem em outros relacionamentos que vão modificando a pessoa. Então, a partir do momento que existe um que se culpa, então ele está já numa energia negativa com relação a aconteceram coisas ruins por causa da minha decisão. O outro, enquanto ele está se culpando, né, a pessoa B está se culpando também, existe a possibilidade do perdão, né? Porque uma pessoa chega para outra e fala, não, ó, desculpe, eu acho que a culpa foi minha, e aí a outra pessoa
Então você consegue reverter essa possibilidade, né? Então as perguntas, será que daria certo, né? Primeira pergunta, será que daria certo se houvesse a possibilidade de retomar um relacionamento? Provavelmente não. Por que provavelmente não? Em primeiro lugar, você vai retomar um relacionamento com base numa expectativa, como eu falei, tá? E não da pessoa como ela é hoje. Então você vai querer aquela pessoa que você deixou. Tá? A pessoa A vai querer aquela pessoa, a pessoa B que ela conheceu, que ela conviveu há cerca de 15, 20 anos atrás. E não é mais essa pessoa. Então idealizou alguém que não existe. Assim como a pessoa B também vai partir do mesmo princípio. É necessário realmente concluir aquela energia, aquele relacionamento que ficou, terminá-lo de fato, para daí você tentar reconstruir ou começar a construir uma nova vida, um novo relacionamento. Então, enquanto houver culpa de um dos lados, a coisa não vai andar direito. E aí tem um ingrediente, um fator que eu chamo fator o combustível ali, né? O combustível da discórdia, que é o quê? Quando a pessoa A, ela se culpa e quando a pessoa B, ela nutre a raiva, a mágoa, porque fala assim, realmente a culpa foi sua. Porque a pessoa B, ela, como eu falei, né, lembra do sentimento ambíguo? Ela se culpa e ao mesmo tempo culpa o outro. Só que ela fica transitando entre um e outro. O combustível da discórdia está a hora que a pessoa B, ela acusa, ela despeja aquela mágoa, aquela raiva em cima da pessoa A. E aí o que acontece? A culpa da pessoa A, mais a mágoa da pessoa B, ao mesmo tempo, tá? Isso daí, e aí, para quem vê os meus vídeos, sabe da questão que eu explico de energia e tudo mais. Então esses dois juntos acabam virando um combustível para haver muita acusação, muita discussão, provoca inclusive o sentimento de vingança de uma das partes. Porque a pessoa acaba passando o seguinte pela cabeça dela. Ah, de repente essa pessoa está se aproximando de mim de novo, que é para tentar me machucar mais ainda, porque ela viu que está tudo bem na minha vida e ela está tentando brincar, jogar comigo. E aí essa pessoa ela pode tentar dar o troco. Está no momento de falta de compreensão, essa pessoa, no momento de ignorância, né? Essa pessoa pode tentar dar o troco na outra. Tá? Já vi vários casos assim, eu acho que a pergunta veio bem a calhar, né? As perguntas vieram bem a calhar, ou seja, daria certo? Provavelmente não, porque é necessário, primeiro se perdoem a si mesmos, perdoem o outro, procurem esquecer, literalmente chegar e falar assim, ó, acabou, tá? Foi uma história que aconteceu, tomamos decisões diferentes daquilo que achamos que poderia ter acontecido, mas acabou, aquela história ela não existe mais. A partir desse momento eu sou uma pessoa diferente, tá? Eu sou um desconhecido para você, você é uma desconhecida para mim. E a gente pode tentar se conhecer novamente, mas parar de onde, né? Parar não, continuar de onde parou. Num tempo que já não volta mais, não tem como, tá? As pessoas vão viver de passado, vão criar falsas esperanças com relação ao outro e vão acabar se decepcionando e talvez fazer um estrago maior ainda. E quando você projeta essa situação, principalmente porque você praticamente você está numa visão de uma geração, né? É a sua geração, mas em tempos diferentes. Então você quer reconstruir uma coisa com a cabeça, de repente, de uma pessoa de 15, 25, entre 15 e 25 anos de idade. Tá? E de repente você está num outro tempo, uma pessoa de 40, 50 anos. É muito tempo para você querer, né, reconstruir aquilo de onde parou. Então o principal como eu falei, né, o auto-perdão, perdoar o outro,
aceitar a situação e partir do ponto zero. Se não conseguir partir do ponto zero, não adianta nem tentar. Tá? Querer remendar é como falam, né? O relacionamento, a amizade, a confiança é como o cristal, né? Um copo de cristal. Uma vez quebrado, você não consegue mais restaurar. Você emenda a cola, mas vai ficar a rachadura bem visível ali. Então, pode dar certo, pode, desde que as pessoas se desliguem do fato que aconteceu. Enquanto as pessoas ficarem puxando, lá atrás era tudo lindo, maravilhoso. E dali 5 minutos já, mas você fez isso pra mim. Qualquer coisinha que acontecer vai gerar atrito, vai gerar confusão, porque as pessoas, na verdade, elas não estão vivendo o presente. Tá? Vamos começar daqui. Elas estão conectadas num tempo passado e vão acontecer os atritos por causa disso. É se desligar do passado. Tá? Para isso, tanto a conversa, né, a sinceridade, a verdade das pessoas, se for possível. Um trabalho, se você acreditar na parte de vibração energética, que eu costumo falar muito que não é um fato de crença, mas sim de ciência. Tá? Nós temos um campo eletromagnético em torno de nós. Você pode trabalhar, usar as cores para esse fim, tá? Compreendendo que é necessário o perdão, o desligamento e a transmutação de todo esse processo energético, psicológico e até físico que criou. Tá? A mente acaba criando uma série de situações na cabeça da pessoa que acabam não acontecendo da maneira que a pessoa gostaria. E aí, uma outra pergunta, né? Daria certo ou não? E será que não temos uma missão para realizar juntos? Será que eu não estaria descumprindo um compromisso, né? Fazendo um distrato no compromisso que eu assumi espiritualmente, numa missão com essa pessoa, ou existencial minha? O que acontece é o seguinte, se pararmos para analisar a humanidade em si, a humanidade ela descumpre aquilo que ela se compromete a fazer constantemente, tá? As pessoas se traem com uma facilidade assim bem grande, basta, não precisa nem entrar no âmbito tão profundo assim de missão existencial, tá? Basta você ver todo final de ano, né, que promete que vai fazer dieta e que vai mudar e vai parar de beber e não sei, prometem um monte de coisas e antes de terminar janeiro a promessa já foi para o espaço, né? Algumas cumprem, mas a maioria a promessa fica só da boca para fora. Então imagine uma questão que influencia na sua existência, na sua evolução, numa decisão de você desapegar de coisas mais profundo ainda e aí é mais fácil ainda da pessoa desistir. Qual é o impacto disso? Aquilo que eu aprendi, tá, até hoje, já há 20 anos, né, observando as pessoas, me estudando principalmente, buscando autoconhecimento. Então o que acontece? As pessoas, algumas elas falam assim, mas se eu me comprometi com aquela pessoa, tem um débito, tem um karma que eu preciso resolver. O karma, ele funciona da seguinte maneira. A pessoa que te faz algo, aquilo que ela te fez, o karma é dela. Aquilo que você sente com relação ao que a pessoa te fez é karma seu. Vocês só se juntam na mesma ressonância kármica a partir do momento que vocês entram na mesma frequência de troca de acusações, culpa e tudo mais, tá? Nessa parte negativa. Então você só se afiniza nesse momento. Vocês só se unem nesse momento. O elo está aí. A partir do momento que você perdoa a situação, segue em frente, compreende a pessoa, ou a pessoa faz isso, um dos dois, tá? Independente de quem faça. Esse que fez esse processo, ele se liberta, tá? Ele repara aquela situação e sai. Se o cara... como eu estou falando aqui de relacionamento, então se o cara me magoou, né? Ou se ela me magoou,
Então ela vai vir pedir perdão, ela pode nem pedir diretamente para você, tá? Ela pode de coração pensar em você, ou o cara pode pensar em você e pedir esse perdão. A outra pessoa pode fazer isso mesmo que não tenha contato direto. Ela pode não necessariamente te restituir daquilo que foi tirado de você. Ela pode restituir de várias outras maneiras. Tá? Ela pode passar por várias outras experiências que dão a ela a oportunidade de compensar aquilo que ela fez de mal. Tá? Não necessariamente diretamente com você. Porque você pode não estar naquela sintonia de merecimento, que é na prosperidade de receber aquilo. Por isso que vem a ligação, né, com a questão do relacionamento que não deu certo, você querer retomar. Porque as pessoas elas podem não estar naquela sintonia de achar que merecem, né, de acreditar que merecem uma oportunidade melhor. E isso afeta diretamente no processo. Ou de um ou dos dois ao mesmo tempo, depende da sintonia. Então, o primeiro que se desligar daquele processo negativo, ele já não tem mais nada a ver com aquilo. Quem fica é quem fica aguardando os sentimentos negativos. Então, quando você nasce, não necessariamente você vai chegar para o outro dentro do princípio de reencarnação. Você não chega para o outro e fala assim, eu vou viver essa vida e vou cumprir essa missão com você porque eu te fiz mal em outra vida. Não, de repente a pessoa já se desligou disso faz tempo. Tá? Nem existe mais isso. E durante o processo de vida da pessoa, a pessoa pode tomar outro rumo, ela tomar outra decisão. Ela se comprometeu a fazer aquilo e de repente ela toma uma decisão diferente. Ela pode tomar, inclusive, a decisão de continuar fazendo errado. É o livre-arbítrio que ela está exercendo. Ela vai arcar com as consequências das decisões dela. Porque tudo o que é energia é um plantio. Tá? Aquilo um dia vai dar frutos. E, como eu costumo dizer, né? Se você quer colher morangos, não plante café. E isso é a essência que as pessoas... o mais importante que eu acho de compreensão para as pessoas entenderem por que existe essa ligação. Às vezes as pessoas colocam como se fosse um mecanismo obrigatório. Não é. A ligação é você que faz com o outro. Ou o outro que faz com você. Mas quer dizer então que se eu continuar pensando no outro... e o outro já tivesse desligado da situação, eu não consigo afetar o outro? Depende muito do espaço que o outro dá para você, não importa a distância, tá? Você pode estar do outro lado do mundo. Depende do espaço que o outro te dá para fazer essa participação na vida dele. Se o outro não se desligou mesmo de você, aquilo vai bater e vai volta para você. Então é você que está ali, né, fazendo digamos assim, você criou uma fazenda, né, você está construindo ali uma fazenda de um plantio de coisas ruins. Né? Se você está com raiva do outro, com mágoa, resolva. Tá? Não precisa nem entrar em contato com o outro, porque o sentimento brota em você. Tá? Ninguém abre a sua cabecinha ali, o seu coração e vai lá e enfia aquilo lá dentro. É você que deixa entrar, é você que cultiva aquilo. Então a outra parte né? Eu estou abrindo mão de uma missão, de uma existência com a pessoa que eu me comprometi. O importante não é o que você se comprometeu em si com a outra pessoa, tá? É transformar a energia. Se você compreender isso, porque isso é um argumento mental que as pessoas criam para tentar se convencer de que tem que insistir naquilo. Tudo faz parte do quê? Da expectativa que foi criada. E a mente começa a criar essas situações e buscar elos dentro daquilo que a pessoa acredita. Então, se ela acredita num caminho de vida espiritual, ela vai começar a fazer um elo mental de ligação para buscar argumentos para se convencer de que tem que continuar batendo na mesma tecla. E aí é nocivo, porque a pessoa fica estagnada, ela acaba estagnando o outro, porque o outro
acaba entrando, né? Veja, é uma expectativa de ambos, né? Tem a culpa, tem a mágoa, tem tudo isso junto e ao mesmo tempo a expectativa de que, se tentasse daria certo, ou se... E aí fica aquela troca de sentimentos, como eu falei, ambíguos. Então a percepção dessas coisas, de que, em primeiro lugar, as decisões de caminho, de missão, que você tem como compromisso, podem ser modificadas e é uma responsabilidade de cada um. Tá? Tem consequências ruins? De repente sim, de repente não. O que é fato é que se você ficar pensando, lá atrás, porque, né, no passado, na outra vida, então você fica preso a coisas que não existem mais, já foram transformadas, e você tenta ficar consertando, como eu falei, ficar tentando pegar o mesmo copo e ficar voltando no tempo, e toda hora você derruba ele, ele quebra. É como se você tentasse voltar eu vou tentar fazer com que o copo não quebre. Mas não tem jeito, né? Até a física quântica fala, uma vez que você mexe num ponto, todo o estado altera. Não tem como você voltar atrás e reconstituir aquilo exatamente da forma original. Já mudou. Já tomou a decisão, não tem mais como. E a hora que as pessoas se prendem ao passado e não percebem isso, estou dando uma segunda chance, que na verdade não é a segunda chance, isso aqui é a primeira chance de novo. É engraçado isso. Mas as pessoas, elas pouco se dão uma segunda chance, elas se dão muito a primeira chance novamente. E aí é a receita para a coisa, né, melar mais ainda. Você pode acabar nutrindo um sentimento de um pelo outro que seria melhor não ter tentado. Então, né, as dicas principais se perdoe o outro e apague a situação. Tá? Se não for para fazer uma tentativa, dizendo, olha, aquilo não existe mais, definitivamente não existe mais. Prazer, sou fulano de tal e estamos nos conhecendo agora. Então, se não for para ser assim, não faça. Tem casos e casos de pessoas que às vezes um projeta até mesmo uma amizade, tá, que é confundida. É um caso de um relacionamento que uma das pessoas confunde a amizade com outra coisa e fica aquela expectativa também, né, de casos, né, acontece ali na adolescência, a pessoa encontra achando que vai acontecer alguma coisa, às vezes você fez alguma coisa para um amigo ou uma amiga e tenta reparar aquilo, às vezes essa tentativa ela sai pior do que se você não tivesse nem tocado no assunto, levado a sua vida, né? Que a hora que você tenta colocar, repor um sentimento que você acha que não deu para a pessoa, né? Que é o caso que acontece no rompimento, quando um se culpa, fala, eu deveria ter apostado um pouco mais naquele relacionamento. E quando um se culpa desse jeito, ele primeiro ele quer repor aquele sentimento que ele acha que faltou para o outro. E às vezes pode levar a pessoa a confundir as situações e não entender o que está acontecendo e ficar pior. Então, missão depende da decisão de cada um. Um relacionamento assim pode dar certo lá na frente só se as pessoas começarem de novo. Tá? Se ela ficar baseada num... eu tive um relacionamento com essa pessoa e vou... Como eu falei, não vai. Não tente, não perca seu tempo. Tá? Viva a sua vida, siga em frente, não crie expectativas do outro. O importante é isso. A gente projetar uma vida, uma felicidade no outro com base naquilo que... eu pego os melhores momentos com o outro e jogo lá na frente e falo daqui... tanto tempo, se a gente estiver junto, vai dar certo. Isso com relação a qualquer tipo de coisa, tá? Não só a relacionamento pessoal, mas no trabalho tem pessoas que criam uma visão assim, nossa, essa empresa é linda, maravilhosa. Eu cansei de ver gente com um mês de empresa já mudar completamente de opinião. No começo é um lindo romance, depois vira uma guerra, né? Então, isso
causado porque as pessoas elas não dão tempo para as coisas acontecerem, elas já, né, falam que é tudo lindo, maravilhoso. E às vezes o outro ele está te dizendo, tá? Ele está demonstrando que não vai ser lindo, maravilhoso. Tá? Ele está te dando os sinais de que você não está falando com aquela pessoa que você idealizou. Né? Muitos casos de relacionamento, por exemplo, aqui eu vejo um ponto interessante no relato da pessoa, que claramente a pessoa que não queria terminar, para ela estava tudo bem. E para o outro não estava, alguma coisa não estava legal ali. E já vi outros casos assim, das pessoas chegarem num ponto e de repente, ou o homem ou a mulher, ou enfim, um dos dois vai lá e termina um relacionamento e o outro fica assim, nossa, mas estava tudo bem. Do nada a pessoa surtou e foi embora e me largou e me fez sofrer. Não estava tudo bem. O outro já estava dando sinais de que a coisa estava ruim, só que você que não percebeu. Né? Geralmente é assim que acontece. O outro ele vai distanciando, ele começa o jeito de cumprimentar não é mais o mesmo. Você percebe que a pessoa vai ficando, né, vai pegando uma certa distância ali, até que ela explode, né, até que ela toma a decisão dela e vira as costas e vai embora. Então já há sinais antes. A comunicação é muito importante. Tem muitas pessoas que acham que a coisa é assim, né? Tem que ficar junto com o outro lá, beija, namora, se amassa. E relacionamento é isso, relacionamento não é isso. Isso não é conhecer o outro, tá? Isso faz parte do relacionamento, mas isso não é conhecer o outro. Tanto é que tem casais que vivem 5, 10 anos assim, e de repente um dos dois faz alguma coisa. Nossa, não conheço essa pessoa, não sei quem é, não sei mais quem é. Não, você nunca soube, porque você nunca se interessou em conhecer a pessoa. Por isso que tem casais e casais que estão ali há 3, 4, 5, 10 anos, como eu falo, 20 anos. E se você fizer aquelas brincadeirinhas de um responder coisas sobre o outro, a maioria erra. Ah, não sei o prato preferido, não sei a cor preferida, não sei as manias, não sabe quando começa a falar, né? Coisas assim, gritantes. A pessoa fala assim, se fosse escolher uma viagem de férias, a pessoa que está com você, ela escolheria um cruzeiro, uma viagem para o campo, para a praia, ou conhecer um outro país, né, viajar para a Europa, por exemplo. E o outro, ele adora praia, tá? Essa pessoa adora praia. E aí a pessoa que foi perguntada, ela responde, ela adoraria um cruzeiro. Adoraria uma viagem para a Europa. Então ela vai totalmente discrepante, assim. Aí, engraçado que às vezes a pessoa respondeu que você adoraria um cruzeiro. Nossa, eu detesto. Imagina, você ficar... eu gosto de praia, mas eu detesto ficar num barco. Não ficaria, jamais. Não, eu já fui uma vez, eu detestei. Sabe? Ou então, não, ele falou aqui que você viajaria para a Europa. Imagina viajar para a Europa, eu detesto. Não gosto, é outra língua, não vou entender o que as pessoas falam, não quero isso pra mim. Né? Ela não quer mesmo. E o outro tá achando que, né, conhece, né? Relacionamentos, às vezes na família você acha que conhece uma pessoa, no fundo, nós estamos num processo de autoconhecimento. Nós não nos conhecemos o suficiente. Tá? Por isso que nós acabamos nos relacionando com as pessoas e as pessoas demonstram coisas que na maior parte do tempo estão em nós. Se manifestam de outras maneiras, mas que estão dentro de nós. E a maioria dessas coisas nós não aceitamos. Por isso a necessidade do convívio e a importância desses relacionamentos para mostrar aquilo em nós que nós precisamos compreender e melhorar. Então a compreensão do outro também é uma autocompreensão. Acredito que tenha respondido aí as dúvidas, tá? Talvez não seja aquilo que a pessoa quisesse ouvir, né?
Geralmente quando a gente pergunta as coisas na expectativa de pode dar certo. Só vai dar certo se a pessoa realmente perdoar, se ela tiver uma postura diferente. Tanto você quanto a outra pessoa. Se os dois continuarem nessa de ficar vivendo de passado e projetar uma expectativa, sinceramente não vai dar certo não. Tá? Procurem reciclar todo esse pensamento. Né? Se vocês conseguirem zerar tudo isso, realmente vai ser melhor para os dois. E aí vai conhecer a pessoa, né? Porque é uma pessoa que você não conhece, você é uma pessoa que aquela outra pessoa também não conhece. Tá? Não adianta. Se você fica 10 anos, 20 anos longe de alguém, mudou muita coisa. Tá? Você não pode dizer jamais. Tá? Eu falo por experiência própria. Tá? Eu sei o que é isso. Sei o que é você chegar 10, 20 anos depois e reencontrar amigos e achar que conhece as pessoas. Não conhece, não. Não conhece, é melhor tratar como estranhos mesmo. Por mais que fosse íntimo antigamente, não é mais. Tem outra vida. Então trate como novos amigos, né? É devagar que a gente conhece as pessoas e às vezes pode ser necessário aí 100 anos e não chegamos a conhecer elas totalmente. Então, um abraço a todos. Namastê. Fiquem com Deus. Paz e luz. E até a próxima. Quem quiser, de repente, mandar alguma pergunta aí, mandem perguntas. A gente reflete sobre isso. Na verdade, aqui não é pergunta e resposta. Ninguém tem solução para nada. Mas todos nós podemos refletir juntos e aprender juntos. Essa situação é uma grande lição de vida que as pessoas podem usar para prosperar, para entender que elas precisam se desligar do passado para continuar seguindo em frente. Senão elas travam não só o processo de relacionamento, mas também toda a vida profissional, material, espiritual, acaba afetando tudo. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Valeu, gente. Tchau.